Vale. É só o Janeca pediu-me para vos apresentar o Padre Guilherme Carmona, um bocadinho aqui, ele depois pode complementar. O Padre Guilherme é do primeiro curso de padres argentinos que entrou na nossa comunidade dos padres de Schoenstatt. Existiam já na Argentina padres palutinos, que foram aqueles que também acompanharam a fundação do movimento na Argentina, e depois vem então a primeira geração de padres argentinos, que coincidiu com a fundação do nosso instituto, em torno de 65, e por isso já entraram na nossa comunidade. E é uma primeira geração, primeiro curso, que foi estudar a Alemanha, fazer lá o seu noviciado, e portanto tiveram a oportunidade de estar com o Padre Kentenich nos últimos 3 anos da sua vida, entre 65 e 68. Ele depois vai contar alguns desses momentos em que puderam acompanhar. Portanto, é uma presença muito forte que os marcou em toda a sua vida, e por isso também eles, de alguma maneira, transmitem essa palavra viva do nosso Pai Fundador para as nossas gerações. Depois o Padre Guilherme, depois de ordenado, trabalhou na Argentina há algum tempo, e depois esteve ao serviço da nossa comunidade como mestre de noviços durante 16 anos. Formou 8 cursos dos nossos padres de Schoenstatt. Eu sou o último do curso dos noviços, eu, o Padre Diogo, mas também o Padre Carlos Alberto, o Padre Francisco, foram noviços do Padre Guilherme. Portanto, temos também uma relação muito próxima. Depois, na Argentina, o Padre Guilherme sempre teve um interesse muito especial pelos temas pedagógicos, já desde o seminário, da sua formação, e, portanto, sempre esteve ligado aos temas pedagógicos. Atualmente era o presidente do Centro Pedagógico Padre Kentenich, que é um centro que dá apoio na Argentina a vários colégios, aplicando a pedagogia do Pai Fundador, enfim, com estudos, com conferências também, com alguns livros. É uma área muito, muito querida para ele, a área pedagógica. Depois também muito com a campanha da Mãe Peregrina, assessor nacional da Mãe Peregrina, que é um mundo enorme na Argentina. A Argentina é muito grande. A Argentina foi também pela mão de um dos irmãos de curso dele, o Padre Esteban Uriburu. Foi a Argentina, de alguma maneira, que projetou a campanha da Mãe Peregrina de Santa Maria, Brasil, de João Paulo II para o mundo. E por isso a Argentina tem uma tradição com a Mãe Peregrina muito forte. E por último, ele foi também, e durante muito tempo, está agora a passar esse testemunho, assessor nacional da Liga de Famílias. E, portanto, o tema das famílias é um tema muito, muito querido para ele, também com muita experiência. A Liga de Famílias, a obra das famílias na Argentina também é grande, tem muita tradição, muitos projetos, e, portanto, a presença dele para nos falar da família e das famílias é um dos temas que a Isabel e o Janeca lhe pediram para falar. Sobre a família e o outro, obviamente, sobre o nosso Pai Fundador. Vou deixar a ele o microfone, ele próprio irá apresentar aquilo que quiser. Obrigado. Bom, muito obrigado pelas exagerações de Janico e do Padre C. Simplesmente Padre de Schoenstatt. Minhas inquietudes pessoais são sobretudo a família e a pedagogia, a verdade, e também, por supuesto, a Mãe Peregrina na Argentina, no mundo inteiro. Em si, tive a oportunidade de ir a diversos lugares do mundo para falar um pouquinho disto também. Para mim, é a primeira vez que estou aqui em Lisboa, uma alegria conhecer a família de Schoenstatt aqui neste lugar e também especialmente a Liga Apostólica de Família. Quando eu falo para docentes, professores, por exemplo, dos diversos colégios, e quando eu falo para famílias, falo com a consciência de estar falando para a gente mais importante do mundo. Porque, em realidade, o futuro, o presente e o futuro
do mundo, da igreja, por supuesto, também, mas do mundo inteiro, não está na economia, nos planos puramente políticos, sociais, econômicos, sino sobretudo na família. Por isso, cada vez que eu tenho esta possibilidade de falar com a família, falo com as pessoas mais importantes do mundo. Realmente é assim. Por isso também agradeço a invitação dos meus irmãos para falar a importância da família, o desafio da família nos tempos de hoje e que pode Schoenstatt dar como resposta a essa realidade. Peço desculpas pelo meu portunhol, eu não estudei português, mas estudei muito, não é? Então, aquilo que eu sei mais de ouvido que de ensinança ou estudo. Ontem tive a oportunidade de falar com Henrique Janica e ele me deu a temática, propriamente os desafios da família hoje, como resposta de Schoenstatt. Eu posso dar uma resposta. Sobre isso, então, vamos falar um pouquinho. Um pequeno power que fez hoje de manhã tem seguramente muitas limitações e também errores do português. Entre os muitos desafios da família que hoje em dia nós temos, eu escolhi especialmente 3. Muitos um tema para uma jornada de 3, 4, 5 dias, mas eu escolhi uma coisa muito simples. Vou falar de 3 desafios que para mim, especialmente na família, na sociedade e na igreja, são de uma importância capital. Primeiro desafio, a realidade dos vínculos e também dos laços ou ligações. Se nós temos a pretensão de conhecer especialmente o pensamento do Padre Kentenich, temos que partir de 2 realidades das quais ele sempre falou, sempre. A primeira realidade, estamos num mundo de permanente troca, de permanente cambio, mudança, muito obrigado, de permanente mudança. Cambios, mudanças epocales, diz o Padre Kentenich. Permanentemente nós estamos num cambio. E a segunda dimensão que ele sempre fala, nesta troca, neste cambio, nesta mudança, a problemática fundamental é a problemática dos vínculos. A ausência dos vínculos, a importância dos vínculos, a necessidade dos vínculos, o homem como uma realidade que sempre vive ou morre de acordo aos bons vínculos, a muitos vínculos, a vínculos que são sadios. Por isso eu acho que, a primeira realidade é a ausência de vínculos verdadeiros. Nós diferenciamos, e Padre Kentenich também, certamente, vínculo de um laço, uma relação, uma experiência de encontro, não é simplesmente um vínculo, sino que para que o vínculo seja vínculo em termos kentenichianos, nós precisamos ter 5 características. E essas 5 características não estão no vínculo. Não podemos falar em vínculo em termos schoenstattianos, em termos kentenichianos. A primeira realidade é que todo vínculo tem que ser um vínculo duradouro. Por isso, vínculo afetivo, empecemos por aí. Vínculo afetivo tem que tocar a cardia. Se o vínculo não toca o coração, não é vínculo. Não é uma experiência profunda se não toca o coração. Uma realidade intelectual, uma realidade positiva, uma realidade que tem que ver com ações simplesmente que o homem pode fazer, que a mulher pode fazer. Não pode falar-se de vínculo se não está o coração em compromisso real, comprometido verdadeiramente. Quando uma realidade compromete teu coração, nós podemos falar então de vínculos. A segunda realidade tem que ser duradouro. Não é uma experiência de uma noite de verão. Não é golondrina, como é que é golondrina? Andorinha, não é passageira, sino que tem que ter essa duração, esse tempo. Quanto mais duradouro é o vínculo, mais podemos nos falar de vínculos kentenichianos, de vínculos schoenstattianos. O vínculo tem uma duração, uma pertença no tempo mesmo. Terceiro, vínculo é vínculo quando influi em nossa vida.
Se uma realidade não influi a tua vida, então não podemos falar de vínculo. E quanto mais influi essa realidade na tua vida, mais nós podemos falar justamente de vínculo. Um filho tem uma influência enormemente grande em nossa vida. O marido, mulher, tem uma influência grande. Verdadeiros amigos. Mas também na vocação é uma realidade que influi radicalmente na minha vida. Vínculo é uma realidade que influi. Eu sou o que eu sou porque tenho um vínculo tão especial, por exemplo, com Cristo, com a Virgem, com Schoenstatt, com o Padre Kentenich, com vocês, na medida em que esse vínculo realmente influi na minha vida, dá-me alegria, tristeza, troca minha existência, então vou falar do vínculo. A quarta realidade, nós falamos de vínculo quando essa realidade é positiva. Não todo laço, não toda relação é positiva, sino que tem uma dimensão de melhora da pessoa. Planifica meu ser, minha história, minha pessoa. Quanto mais o vínculo influi positivamente na tua vida, mais nós podemos falar de vínculo. Quanto menos positivo não é vínculo, por isso também pode ser uma relação muito, não sadia, sino que enfermiza. Finalmente, nós falamos de vínculo quando o vínculo é uma realidade liberadora, libera. Interessante porque, em geral, o vínculo na psicologia e fundamentalmente na psiquiatria, o vínculo, por exemplo, em psicoanálise é uma realidade negativa. Por quê? Porque faz escrava a pessoa. Nós temos que deixar de lado absolutamente todos os vínculos para nos liberar e ser então absolutamente uma pessoa livre. No pensamento tradicional, original, Lacan, sobretudo, por exemplo, fala disso muito interessante, mas nós temos que, seguindo a terminologia de Freud, nós temos que matar o pai para nós ser livres. Nós temos que matar todos os vínculos. Então, a pessoa que não tem vínculo, então pode-se falar que essa pessoa é uma pessoa livre. Para nós é justamente o oposto, o contrário. O vínculo é uma coisa que em realidade nos faz livre. Por quê? Porque vínculo é essa saída de meu eu para entrar no mundo misterioso, maravilhoso do tu. Quanto mais um vínculo faz em mim esse processo mayêutico de sair de mim mesmo para entrar no mundo absolutamente misterioso, religioso, se vocês desejam, então nós podemos falar de vínculo. Por isso, para nós, o vínculo é uma realidade, vamos ao terceiro, um valor terapêutico. O vínculo não é somente uma realidade pedagógica, não é somente uma realidade humana, sino que o vínculo é uma realidade que nos faz sadios. Vínculo tem uma importância de curação, por isso também falamos do valor terapêutico do vínculo. Quanto mais vínculos nós temos, com essas características dos vínculos, mais sadia é a pessoa. Quanto menos vínculos nós temos, ou quanto mais vínculos nós temos que não têm essas 5 características, então não podemos dizer com muita sinceridade, não é? Podemos dizer com muita sinceridade que nós temos uma enfermidade do coração. Toda enfermidade do coração se projeta por a inter-relação entre corpo e espírito, soma e psique. A realidade entre pneuma, psique e soma é uma realidade que nós falamos sempre e que Padre Kentenich sempre falava na resposta à falta de vínculo. E por isso também esse organismo, como ele chamava, palavra difícil na teologia, na psicologia, na pedagogia, organismo de vinculações. Então, a pessoa é sadia quando tem vínculos, infirma quando não tem esse vínculo. Por isso eu acho que aqui temos um desafio muito grande para a Ora Família, para a Liga Apostólica de Família, crescer sempre nos vínculos. Vínculos entre nós, marido e mulher, vínculo com os filhos, vínculo com os pais, vínculo com os irmãos, vínculo com aqueles com quem nós chamamos também nossa vida religiosa, nossa vida humana. Os vínculos, então,
tem que crescer. E a pergunta fundamental é como cresce o vínculo? Provavelmente são coisas para vocês muito conhecidas, mas fazendo uma síntese, né? Como cresce o vínculo? Como cresce a relação da mãe e do pai com o filho? Então, nós encontramos um tema que para vocês é muito conhecido, porque vocês tiveram essa experiência maravilhosa de ver como cresceu o vínculo entre vocês, vossos filhos e vocês. E como cresce o vínculo? Em primeiro lugar, cresce o vínculo quando nós olhamos a pessoa. Quanto mais nós temos a possibilidade de olhar o outro, mais cresce o vínculo. Mais cresce o vínculo quando nós temos a possibilidade de olharmos, não? Eu me lembro que o primeiro livro mas uma das primeiras coisas que eu li com muita alegria em inglês, Thornton Wilder, o grande dramaturgo que fala de uma das obras muito pequenas, 20 minutos, 25 minutos, se chama Emily. Ele conta a história na obra de teatro, onde Emily tem a oportunidade de baixar do céu no dia do seu aniversário. Cumpleaños aniversário? Sim. De seu aniversário. Então, baixa do céu a Emily, linda, muito arreglada. Então, nessa oportunidade, vê como chega o dia do seu aniversário, chega a cozinha, e lá na cozinha vê como a sua mãe está fazendo a torta do aniversário. Então diz: Má, olha-me, mãe. Mas a mãe diz: sim, muito linda estás tu, muito linda, mas não olha a pessoa. Vem o pai, faz resumo, não? Vem o pai, trouxe muitos presentes para ela, para o cumpleaños, para o aniversário. Pai, olha-me. Mas o pai não olha, senão que diz: bom, felicidade neste dia, felicidade, minha filha, neste dia. E vão passando os irmãos, irmãs, né? E ninguém olha a Emily. E logo termina a obra, a Emily está perante o cenário, diante da plateia, e diz: eu não tenho interesse nos presentes, não tenho interesse em doces, não tenho interesse em aplausos, somente quero que a gente me mire, me olhe. Deseo solamente que a gente me mire. E então termina a obra. Eu acho que é a realidade do mundo de hoje, não é? O vínculo cresce quando nós nos olhamos. Em segundo lugar, quando nós nos ouvimos. Interessante escutar. Falar e escutar os dois movimentos naturais através dos quais os seres humanos normalmente nos relacionamos. Os gestos, os símbolos, são coisas muito mais profundas, em realidade, que a fala e a escuta. Mas a fala e a escuta são realidades essenciais. Por quê? Porque o primeiro que fez o filho é escutar a voz da sua mãe. Por isso a escuta é a primeira ação que nós temos junto com mirar. Olhar é o ponto de partida. Escutar, segunda realidade. Terceiro, poder falar. Não é fácil, não? Vocês conhecem muito bem a grande problemática do mundo de hoje, que nós falamos, mas nós não falamos na verdade, na sinceridade, na autenticidade. O ser humano muitas vezes não somente tem a sua fachada, não somente tem caretas, sino que tem também mentiras através de tudo isso. Quanto mais a sinceridade no falar, mais sinceridade no ouvir nós temos, melhor cresce também nosso vínculo. Por isso é muito importante a sinceridade de coração. Toda mentira é um pecado contra o vínculo. A carícia, a carícia.
acariciarnos. Como se diz acariciarnos? Sim, acariciarnos. Uma coisa muito interessante. Eu fiz em diversos cursos de análise transacional, Espanha, e dou também, quando eu tenho um pouquinho de tempo, alguns cursos de análise transacional. E para o análise transacional, a carícia é um elemento muito importante. A carícia psicológica e logo, naturalmente, ao começo da nossa história, a carícia física. Um menino cresce na medida em que é acariciado e não cresce na medida em que não é acariciado. A intelecto, a realidade intelectual, um descobrimento muito grande de tudo aquilo que é neurociência, é justamente isso, que na medida em que os meninos é acariciado, então cresce não somente psiquicamente sadio, não somente fisicamente sadio, sino intelectualmente sadio. Por isso, o requisito sine qua non para que a pessoa possa pensar, crescer o seu intelecto, quando são meninos, é justamente na medida em que nós acariciamos a pessoa. Essa realidade dura toda a vida, mas não a carícia física necessariamente, mas sim a carícia psicológica. Na medida em que nós acariciamos psicologicamente o meu cônjuge, os meus filhos, os meus pais, nessa mesma medida cresce o vínculo. Para a análise transacional, e eu acho para quem tem também, a carícia é a condição para sentir que a vida vale a pena. Cresce uma primavera na nossa vida se nós temos a oportunidade de nos acariciar. Senão, a vida é um deserto. É um deserto terrível, uma solidão incrível. Por isso, a carícia é muito importante, a carícia psicológica, tudo isso é importante para mim. A minha vida tem sentido quando tu estás romanticamente, não é? Quando tu apareciste, apareceu o sol na minha vida. Essa realidade é muito importante. Logo, nós crescemos no vínculo quando nós planejamos juntos. Planear. Fazer planos. É brasileiro. É com I e não com J. Bem. Planeia. Muito bem. Hoje, temática muito conhecida para vocês. Rezar juntos no santuário do hogar, a missa dominical, uma oração espiritualmente, eu contigo, tu comigo, oração juntos, não somente a oração oral, vocal, sino sobretudo a oração do coração. E tem, por exemplo, uma ejaculatória diz, uma ejaculatória que tu e eu sempre rezamos. Não rezamos uma ejaculatória. Tu estás em qualquer lugar do mundo, qualquer trabalho que tu tenhas, eu tenho qualquer trabalho, estou em qualquer lugar do mundo, mas nós ficamos juntos também, porque tu rezas, porque tu dizes essa ejaculatória, eu disse ejaculatória. Cresce o vínculo, e aqui o desafio número 1 do mundo, o desafio número 1 da igreja, o desafio número 1 da família. Os filhos. Segundo desafio. A grande tarefa da família são os filhos. Santo Tomás disse que a educação dos filhos é um 10º mandamento. E ele mesmo, em Suma Teológica, faz-se a pergunta: por que Deus deu somente 10 mandamentos e não um 10º mandamento, a educação dos filhos? E Santo Tomás mesmo responde: porque é evidente, uma realidade muito evidente, uma realidade tão clara que não é necessário, como não é necessário dizer, por exemplo, que nós devemos comer, dormir, etc. Eu acho que se Santo Tomás hoje saísse da tumba, muito provavelmente diria: Senhor Deus, por que tu não falaste também de um 10º mandamento?
Aqui estamos num tema também muito conhecido para vocês. Simplesmente eu fico nesta realidade de que hoje em dia a educação é uma dificuldade muito grande, uma realidade muito difícil. Fazer uma boa educação, ser um bom educador, não é tarefa solamente dos docentes, dos professores, da universidade, do colégio, sino que docentes somos todos nós, educadores somos todos nós. Educare, do latim educere, entresacare o melhor que nós temos para então poder acompanhar as pessoas no seu desenvolvimento até a finalidade do seu ser. Pedagogia tem que ver justamente com o caminho para o fim. Na Grécia Antiga, os pedagogos eram pai, mãe de família, lacaio de turno, que tomava da mão ao menino e ensinava a caminhar. Pedagogo. Cada um de vocês é pedagogo. Padre, ser pedagogo, eu intento ser. Nós somos todos pedagogos porque tomamos a gente da mão e procuramos, na medida do possível, acompanhar o processo. Isso nós conhecemos com a palavra paternidade e maternidade. Hoje o que é paternidade e maternidade hoje em dia? Muito difícil, porque ser padre, ser mãe, ante todas as coisas, é ser autoridade. E a palavra autoridade é perdido a sua inocência. Hoje em dia falar de autoridade é uma coisa que não é fácil, não é positiva. Se você diz, lá vem a autoridade, imediatamente nós temos um sentimento em geral negativo, difícil. Por quê? Porque a experiência que nós, os seres humanos, temos da autoridade não sempre é uma autoridade muito positiva. Não somente aqui em Espanha, Latinoamérica, na Argentina. Muitas vezes na nossa própria família nós temos experiências negativas da paternidade, da autoridade. Então é necessário limpar o rosto da palavra autoridade. Nós conhecemos aquilo que o nosso pai fala, da diferença entre autoridade legal, autoridade formal e autoridade moral. Não vou falar disto porque para vocês é conhecido, não é? Mas eu acho que é o grande desafio de todos nós na obra de família lograr cada vez mais a autoridade moral. A autoridade moral nós logramos, atingimos através de 5 coisas. Em primeiro lugar, a autenticidade de vida. Que a diferença, a dicotomia entre aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu disse e aquilo que eu realizo, que essa dicotomia seja superada. A autoridade moral somente é possível quando nós temos uma coerência de vida, autenticidade de vida. Em segundo lugar, a coerência quando nós servimos os demais. Ser autoridade e autoridade moral é, ante tudo, serviço desinteressado à vida dos outros, diria nosso fundador. Por isso, eu sou autoridade moral na medida em que eu morro, desaparece um pouquinho, não é? E cresce muito mais os demais. A autoridade moral cresce através do serviço. Terceiro, através da capacidade para aquilo que eu tenho que fazer. No mundo da política, no mundo da economia, no mundo da empresa, no mundo... Qualquer do mundo da vida, nós precisamos, sempre precisamos a capacitação. E quanto mais capacitados nós somos para a nossa tarefa, também na paternidade e maternidade, mais podemos ser autoridade moral. Eu estudei na Alemanha, como bem disse, não sei, Padre Zé, e nós tínhamos uma vez a ano, 2 vezes a ano, a possibilidade de escutar gurus, grandes gurus, do mundo político, social, cultural. Uma vez, em Münster, veio Peter Drucker. Peter Drucker, em realidade, porque é alemão, não é? Era Peter Drucker, Peter Drucker. Conferência, 45, 50 minutos, aula da universidade, repleta de estudantes, professores. Perguntas. Primeira pergunta. Senhor Drucker, de quem é o mundo do manhã? E ele imediatamente diz, traduzido, de aqueles que se capacitam.
Te queres um mundo do amanhã? Te queres que se capacite? Interessante a resposta, não é? Tinha a oportunidade de fazer uma grande dissertação de quem é o mundo do amanhã. Te queres que se capacite? Eu acho que é certo. A autoridade moral, em terceiro lugar, a capacidade para fazer aquilo que nós temos que fazer, a nossa vocação, a nossa responsabilidade. Quarto, através da criatividade. A criatividade é um dom que nós temos. Criativo somente Deus, se nós entendemos a criação como fazer alguma coisa da nada. Nesse sentido, só Deus criativo. Mas nós sumamos nosso processo de criatividade de Deus e somos também criativos como Ele, não é? Então, a criatividade é muito interessante porque faz a coisa sempre nova. A criatividade não é uma coisa louca, fazer coisas loucas, senão na linha do pensamento, na linha do fim da pessoa, na linha daquilo que nós temos que ser sempre novos. Nós tínhamos sempre em Münster, ele estudou e fez um noviciado em Argentina. Já tínhamos mais passados, mas eu fui no mestre de noviços 10 anos na Alemanha. E na Alemanha nós tínhamos o dia segunda-feira, mas tem que ajudar, tallarines, massa. Segunda-feira, salchichas. Terceira-feira, quarta-feira, arroz com pescados. Peixe, com peixe. Quinta-feira, sexta-feira, nós temos peixe, somente peixe. Sexta-feira, tudo aquilo na semana que ficou, todos os dias exatamente igual, todos os dias, coisas exatamente igual. Então tu sabias que segunda-feira sempre tinhas massa, etc, não é? Um dia, a irmã Fredmara, assim se chamava, a irmã de Maria que fazia comida para nós, no noviciado na Alemanha, a irmã Fredmara trocou o menu. E deu carne, autêntica carne. Incrível, hein? Todos os noviços. Que passou? Que bicho le picou a monja? Que passou com ele, não é? Pois bem, justamente a criatividade é uma coisa tão linda, tão hermosa. Tu podes fazer exatamente o mesmo no lugar segunda. Sempre como se fosse a primeira vez, a última vez, a única vez, não é? Aquilo de Ignacio de Loyola para seus sacerdotes: vocês têm que celebrar a sua missa como se fosse a primeira missa, a última missa da tua vida, a única missa da tua vida. Eu acho que para vocês também é importante em todo o sentido da vida, não é? Também no ato sexual, também na intimidade da vida conjugal, como se fosse a primeira vez, a última vez, a única vez. O beijo, o encontro, para, a mirada, o olhar a pessoa, como se fosse a primeira vez. O encontro do deslumbramento da primeira mirada entre nós. Bom, a criatividade. E quinto, a capacidade de união que nós podemos ter. Nós temos autoridade moral quando, ante todas as coisas, pai e mãe, autoridade, ante tudo, é fator de unidade. E cada vez que nós rompemos a unidade, cada vez que nós fazemos alguma coisa que não fornece ajuda, não é? A unidade, cada vez que nós fazemos distinções, separações, gritos, peleas, discussões inúteis, cada vez que nós rompemos a unidade, perdemos a autoridade moral. Bom, hoje aqui está o segundo desafio. Vamos ao terceiro desafio. Uma síntese, não é? Nós podemos falar muito tempo de tudo isto.
Vocês acreditam nesta palavra? Vocês acreditam nesta palavra? Eu acredito nesta palavra. Mas não é muito fácil, não? Falar disso. Sin embargo, para nós cristãos e para nós constatianos, é um imperativo, o desafio mais grande que nós temos hoje na sociedade e na igreja de hoje. Um desafio muito mais grande que nós temos. Interessante, não? Se fala muito do Francisco, Papa Francisco. Uma vez tínhamos um encontro lá em Buenos Aires. Estava toda a nossa comunidade de padres, mas diocesanos, sacerdotes, diocesanos, pais diocesanos. Tivemos um encontro com ele. E veio naturalmente muitas perguntas. Ele não fala normalmente, senão que escuta perguntas e responde perguntas. Lá na Argentina foi assim. Então, señor cardenal, ¿qué espera usted de sus sacerdotes? ¿Qué espera usted? ¿Saben qué espera el Señor de seus sacerdotes? Que sejam santos. Uma boa possibilidade, porque ele fala muito dos pobres, dos menos fortalecidos na sociedade, da equidade, da interação, do vínculo, da família. Não, que esperam vocês, dos sacerdotes? O Senhor, que espera o Senhor dos sacerdotes? Que sejam santos. E nós ficamos em silêncio, como esperando um pouquinho mais, hein? Um pouquinho mais. Ele se desejou se foi como muito inteligente, Francisco. Então, diz Bergoglio, santos, santos, no empresários, no organizadores, no economistas, no negociadores. Bom, que espera Deus? Que espera o Padre Kentenich? Que espera Jesucristo? Os senhores de vocês. Creo que o tema é importante, primeiro, 50 anos após a morte do Padre Kentenich. Vocês lembram? Esse encontro de João Paulo II na praça de São Paulo, São Pedro, Sua Santidade santifica o Padre Kentenich. Vocês têm que santificar a ele. 50 anos da história de Kentenich. Muitas vezes, eu contei ontem que o meu último encontro com ele foi 13 dias antes da sua partida, da sua morte. Tive a oportunidade de acompanhar a ele, ajudar a missa, como acólito. Logo depois falamos algumas palavras, ele foi embora, deu-se volta e disse para mim: Vergessen Sie nicht, ite et incendi de mundo. Não esqueça, ite et incendi de mundo. Palavra que ele disse seguramente para muitas pessoas, escrito também, não é? Bom, eu acho que o desafio mais grande é assumir a santidade que ele desejou e que ele viveu. Creio que as graças do santuário, vamos a um texto interessante da Acta de Fundação. Na Acta da Fundação, quanto ao nosso segundo patrono, São Luís Gonzaga, uma capela da Santíssima Virgem, Nossa Senhora de Florência, foi a origem da sua santidade. Por isso, esta capela da nossa congregação será para nós o berço da santidade, a fonte, o berço, a fonte da santidade, o taller da santidade, o santuário. E essa santidade fará sua da violência, nossa mãe, não sei o que diz, nossa mãe celestial. Esse é o texto como tal. Eu acho muito interessante, se nós somos gentatianos, se vivemos do santuário, o santuário do lar, o santuário filial, se temos a oportunidade de ir ao santuário original, a fonte da santidade, verso da santidade.
Taller Domino. Também a última encíclica não me alcançou o lugar, não tive lugar, mas a terceira motivação, eu acho que a última encíclica, a última exortação apostólica do Papa, Jubilate et exultate, fala justamente da santidade, a última exortação. E um desafio muito interessante, porque tudo aquilo que ele fala, tá? Sobretudo a santidade da classe média. Se diz classe média em português também? Classe média, né? Nós temos grandes santos, vocês têm grandes santos aqui em Portugal. Nós na Argentina não temos todavia ainda grandes santos, mas vocês têm muito grandes santos, não é? Na história de Portugal. Ou Espanha, Teresa de Ávila, grandes santos, Ignacio de Loyola, a Teresa de Ávila, por exemplo, a levitação. João Vicente Palotti, por exemplo, a possibilidade de estar em Deus em 3 lugares ao mesmo tempo. A levitação, sobretudo, uma história muito interessante. Teresa, por exemplo, num momento determinado, vem as freiras, chegam à cozinha, e veem que a santa está levitando. Tem um sartén na mão, a frigideira na mão. Então as freiras dizem: não fazemos nada, porque é perigoso, quizá ela cai. O sartén tem um azeite quente.